Bem-vindos ao Quiz Bíblico para os Atentos. 35 perguntas da Bíblia, 12 segundos para cada uma resposta correta em cada. Se gostarem, compartilhem com familiares e amigos. Vamos começar. Por que José foi preso no Egito? Ele roubou ouro, foi falsamente acusado pela esposa de Potifar, recusou-se a adorar ídolos. A esposa de Potifar o acusou falsamente, GN 39. O que aconteceu com a esposa de Ló quando olhou para Sodoma em chamas? Ela caiu morta, ela ficou cega, ela se transformou em estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal, GN 7:26 da noite. O que Sansão encontrou de incomum na carcaça do leão? Uma moeda, mel, uma pedra com inscrição. Dentro do leão havia abelhas e mel, JZ 14:8-9. Como Geazi foi punido por cobiçar os presentes de Naamã? Ficou cego, foi atingido pela lepra, foi expulso de Israel. Por mentir e cobiçar, foi atingido pela lepra, 2,5 rúpias indianas. Sobre o que Deus mandou Ezequiel assar pão? Sobre brasas, sobre pedras, sobre esterco. Assou bolos sobre esterco por ordem de Deus, EZ 4:12 da manhã. O que o rei Nabucodonosor comeu quando enlouqueceu? Terra, erva, raízes. Comeu erva como bois até se humilhar, DN 4:33 da manhã. O que fez Jó depois de perder todos os bens e filhos? Reclamou contra Deus, abençoou o nome do Senhor, retirou-se para o deserto. Prostrou-se e abençoou a Deus, Jó 1:21 da manhã. Como Sodoma e Gomorra foram destruídas? Por terremoto, com fogo e enxofre do céu, por dilúvio. Deus fez chover fogo e enxofre do céu, GN 19. Como Raabe salvou os espias israelitas em Jericó? Escondeu-os sob feixes no telhado, levou-os por um túnel, disfarçou-os de servos. Escondeu-os sob linho no telhado, JS2. O que aconteceu com Eutico durante a pregação de Paulo? Ficou surdo, adormeceu e caiu da janela, foi mordido por uma cobra. Caiu, mas Paulo o ressuscitou, Et 20. O que aconteceu com o sol na batalha de Josué contra os amorreus? Ele parou, escureceu, brilhou mais forte. O sol e a lua pararam, JS10. Quem veio provar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis? A filha do faraó, a rainha Ester, a rainha de Sabá. A rainha de Sabá o testou, 10 rúpias indianas. Qual foi o resultado do voto imprudente de Jefté? Perdeu o reino, ofereceu sua filha em sacrifício, foi expulso de Israel. Seu voto o levou a sacrificar a filha, JZ 11. O que aconteceu de especial com Enoque? Foi transformado em anjo, foi levado por Deus, viveu mais que todos. Deus o levou, e não conheceu a morte, GN 5:24 da manhã. Quem Filipe batizou no deserto? Um eunuco etíope, um centurião romano, um soldado sírio. Batizou o eunuco etíope, Et 8. O que Raquel roubou de seu pai Labão?
ouro, ídolos, trigo. Roubou os ídolos domésticos de Labão, GN 31-19. Como Paulo foi salvo dos inimigos em Damasco. Escondido sob o altar, baixado num cesto pelo muro, disfarçado de mercador. Foi baixado num cesto pelo muro, Et 9:25 da manhã. O que Moisés fez quando o povo foi mordido por serpentes? Ergueu um altar de ouro, levantou uma serpente de bronze, clamou a Josué. Levantou a serpente de bronze, NM 21. Como o comandante sírio Naamã foi curado da lepra? Lavando-se no Jordão, com unção de óleo, com o toque do profeta. Mergulhou 7 vezes no Jordão, 5 rúpias indianas. Como Gideão testou se Deus estava com ele? Ergueu 2 altares, lançou sortes, pediu um sinal com o velo. O velo molhado, seco, foi o sinal, JZ 6. Como os doentes eram curados quando Pedro passava? Com sua roupa, com sua sombra, com suas mãos. Eram curados pela sombra de Pedro, Et 5. Que sinal Deus deu ao rei Ezequias para confirmar a cura? A água correu para trás, a sombra voltou nos degraus, uma pomba trouxe um ramo. A sombra retrocedeu nos degraus, 20 rúpias indianas. Quem foi a mulher juíza de Israel no tempo de Císera? Débora, Ana, Noemi. A profetisa Débora foi juíza, JZ 4. O que Abraão deu a Melquisedeque após a bênção? O dízimo do despojo, seu servo, uma taça de prata. Deu-lhe o dízimo do despojo, GN 2:20 da tarde. Como a arca voltou da terra dos filisteus a Israel? Devolvida pelos soldados de Israel, trazida à força por Davi, vacas a levaram numa carroça. As vacas a trouxeram sem guia, SM6. Quem bloqueou o caminho de Balaão a Moabe? O anjo do Senhor, Moisés, os sacerdotes de Baal. Um anjo o deteve, a jumenta o viu, NM 22. O que surpreendeu os habitantes de Malta sobre Paulo após o naufrágio? Uma cobra o picou, mas nada sofreu. Salvou todos das águas. Acalmou a tempestade com palavras. Uma víbora o picou e nada lhe aconteceu. Et 28. Que sinal Deus deu por Isaías sobre o nascimento do Messias? Um leão sairá do deserto. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Uma estrela cairá do céu. Uma virgem conceberá e dará à luz Emanuel, IS 7:14 da manhã. Como o juiz Eude matou o rei moabita Eglon. Levantou o povo em revolta, apunhalou-o com um punhal escondido, envenenou-o. Eude, canhoto, matou-o com um punhal, JZ3. Quem descobriu primeiro que os sírios tinham abandonado o acampamento, trazendo comida a Samaria? Os guardas no muro, 4 leprosos, mulheres no poço. Os leprosos acharam o acampamento vazio, 7 rúpias indianas. Que engano os irmãos de Diná usaram contra os homens de Siquém? Convenceram-nos a circuncidar-se e atacaram. Envenenaram sua comida. Incendiaram a cidade à noite.
Após a circuncisão, foram atacados. GN 34. Qual dos companheiros de cela de José foi restaurado ao serviço do faraó? O padeiro, o copeiro, ambos. O copeiro foi restaurado como José disse. GN 40. A quem Saul consultou para invocar o espírito de Samuel? A feiticeira de Endor, aos fenícios, aos sacerdotes filisteus. Consultou a feiticeira de Endor, um SM 28. O que aconteceu com Ananias e Safira ao mentirem sobre dinheiro? Foram expulsos, morreram no ato, ficaram cegos. Caíram mortos por mentir. Et 5. O que o velho Simeão fez quando os pais trouxeram Jesus ao templo? Tomou-o nos braços e abençoou. Levou-o ao sacerdote, ungiu-o com óleo. Tomou o menino e louvou a Deus. LC 2h28 da manhã -32. Apoie-me com um like, compartilhe com um amigo e faça o próximo quiz.